programa Deputado em Ação está na cidade de Sumaré, que fica a 120 quilômetros da capital, região metropolitana de Campinas, e tem cerca de 250 mil habitantes. Nós vamos acompanhar o mandato da deputada Márcia Lia, do PT, que é coordenadora da Frente Parlamentar da Habitação e da Reforma Urbana, que está debatendo o maior conflito fundiário do estado de São Paulo, que é a Vila Soma, que tem cerca de 10 mil pessoas. A deputada defende a permanência dessas famílias na área de uma antiga fábrica que faliu há cerca de 30 anos, até que haja uma solução definitiva. O Deputado em Ação está no ar. Sumaré é a segunda maior cidade da região metropolitana de Campinas em território. São 153 quilômetros quadrados. Mesmo com abundância de terras, os conflitos fundiários não são poucos e, segundo números da prefeitura, o déficit de moradias chega a 7.500 unidades. Assim, do alto, chama a atenção um bairro que brotou às margens do Rio Quilombo, 4 anos atrás, na maior ocupação que se tem notícia no estado, a Vila Soma. E foi na Câmara Municipal de Sumaré que aconteceu a audiência pública sobre o conflito fundiário da Vila Soma, que vive em tensão permanente, sob o peso de uma decisão da Justiça pela reintegração de posse do terreno. A deputada Márcia Lia, do PT, que coordena a Frente Parlamentar pela Habitação e Reforma Urbana, foi conhecer a fundo os problemas de quem mora na ocupação e dialogar com os moradores. A gente tem encontrado uma série de situações. Eu estou aqui conversando com o defensor aqui da cidade de Sumaré, o defensor público, o Alexandre, e ele está me dizendo que tem outras situações também grandes, também significativas aqui na cidade de Sumaré. Então, devido à quantidade de situações, de pessoas que precisam regularizar a sua situação, a gente tem feito esse trabalho e esse debate na Assembleia. Através da Frente Parlamentar, que a gente criou lá na LESP para discutir a questão da moradia, da reforma urbana, a gente tem intensificado esse trabalho fora da Assembleia. Então, essa audiência de hoje, por exemplo, tem como objetivo a gente estar discutindo com a cidade de Sumaré a situação dessas 10 mil pessoas que vivem aqui numa área enorme que tem no centro da cidade, uma área que é de uma empresa que já entrou em falência, processo de falência, já há muito tempo. Ela estava... 3 décadas. 3 décadas, ela estava abandonada, né? Ela não cumpria a função social da propriedade, ela estava lá disponível e as pessoas acabaram, por falta de condições de moradia, acabaram ocupando o espaço, né? E o governo federal, a Caixa Econômica Federal, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, todas essas entidades, né, elas têm aí o interesse de construir uma solução para que isso aqui, para que essa situação não se transforme num novo Pinheirinho. Nós nos lembramos com muita tristeza do que aconteceu na cidade de São José dos Campos, quando iniciativas como a que nós estamos tomando aqui, como o GAORP, várias reuniões foram realizadas pelo um núcleo de entidades que foi criado pelo Tribunal de Justiça, com a participação da Defensoria Pública, do Ministério Público, da Caixa, da Assembleia, enfim, de vários atores que participam disso, tem tentado encontrar soluções, e as soluções elas estão começando a aparecer. Mas antes da audiência, vamos conhecer melhor a ocupação e entender como tanta gente sem teto foi parar no terreno de uma antiga fábrica desativada há décadas. Nestas ruas de terra, severamente esburacadas, emolduradas de mato, que fica a ocupação, num terreno gigante, de quase 1 milhão de metros quadrados, e a um passo do centro da cidade. Nunca é tarde para sonhar. Isso quando se tem onde dormir, diz o grafite na parede, que traduz o espírito de quem não arreda pé daqui, explica William, um dos líderes da ocupação. Aqui é um lugar onde as pessoas
podem morar para poder fazer a luta pelo direito à moradia, que é garantido no artigo 6º da Constituição Federal. Todo cidadão brasileiro tem direito à moradia. E o governo estadual, federal, municipal tem que achar mecanismos e soluções para contemplar essas pessoas. Seguimos até o galpão onde funciona a administração da Vila Soma e no caminho, William nos conta que a terra pertence à massa falida da empresa e sua venda deve garantir direitos trabalhistas e previdenciários. A prefeitura também quer receber impostos atrasados e, enquanto isso, o povo não tem onde morar. Por que não pagaram os trabalhadores ao longo desses 30 anos? Por que não pegaram, não leiloaram essa terra? Por que não entregaram essa terra para juízo? Por que não pagaram esses impostos? Porque não havia um interesse. É um desinteresse total, uma forma absurda. E depois de 30 anos, quando a população decide dar uma função social para a terra, eles dizem que precisam pagar os trabalhadores, o que é verdadeiramente um absurdo. Agora, veja uma questão muito importante. As famílias em ata registrou em cartório e apresentou em juízo o quê? Nós queremos pagar aluguel da área até resolver o problema. Então, se você pegar 2.784 famílias, cada família pagando R$50 por mês, vai entrar nos cofres da empresa, da massa falida, o que não entra há 30 anos, quase 200 mil por mês, o que ela vai conseguir pagar alguns credores e alguns trabalhadores. Segundo William, o terreno é o filé mignon imobiliário de Sumaré e envolve grandes interesses. Pode vender a terra, nós não somos contra a venda da terra, mas que venda para um programa habitacional. O porquê é que pobre não pode morar perto do centro da cidade? O Parlamento Estadual, ele tem o primeiro papel que eu acho muito importante do Parlamento é intermediar, ser a voz dessa população. Tem lugares que nós não conseguimos chegar, não conseguimos dar dimensão. E o deputado estadual ele tem essa possibilidade. E se houver uma reintegração de posse? O Soma não pode ser um novo Pinheirinho. E tem de tudo a ser pior do que o novo Pinheirinho como desastre social. É muito mais gente, a área é muito maior e a situação é muito mais complexa e a dificuldade é muito maior para essa solução. Aqui nós não estamos batendo o pezinho e dizendo assim, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Nós dizemos que não aceitamos reintegração sem uma solução. E é uma solução que não pode ser paliativa, tem que ser uma solução concreta, uma solução que resolva esse problema do conflito fundiário e que seja contundente, que atenda o pedido das famílias. Nosso guia na ocupação é o professor Ricardo, que conhece como ninguém as 36 ruas da Vila Soma e principalmente seus moradores. Lucinei! A Vila Soma não tem creches, nem coleta de lixo, a luz vem de gatos e a água só no caminhão-pipa ou da chuva. Eles vêm, abastecem. Aqui tem um exemplo, o pessoal põe uma mangueira, conecta aqui, daqui e manda para a caixa d'água lá em cima. E dessa forma, cada morador tem sua caixa d'água, alguns têm a caixa d'água em cima, outros têm a caixa d'água embaixo mesmo, e o pessoal vai improvisando dessa forma. Hoje sai em torno de R$15 1.000 litros de água, né? 1 metro cúbico, R$15. Infelizmente, é caríssimo, caríssimo, mas é o que hoje nós temos para fornecer para a população. A Rua da Aviação, larga e reta, já serviu de campo de pouso de pequenos aviões nos tempos em que a fábrica ainda funcionava. Em geral, as ruas são vossorocas, que tornam o caminhar um risco para os moradores. Retalhada em lotes, a gleba alterna casas de alvenaria e barracos de madeira em ruas de nomes pomposos, como da Conquista. Nós temos aquela incerteza, ficamos, não ficamos, vamos ficar na área, vai ser relocado para outra área? Nós ainda não sabemos. A intenção nossa é que seja regularizada essa área, mas porém estamos aqui para discutir sobre moradia, seja aqui ou seja em outra área, tudo bem. Dona Carminha tem fé em Deus de nunca deixar a casa na qual investiu tudo o que tinha. Chorei muito aqui, sofri muito, 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 muito. Agora nós... Já passou por reintegração aqui também? Nossa! Todas? Todas. Essa foi a pior do dia. Chuva que Deus mandava
E meu filho falava assim, mãe, vamos sair daqui, mãe. A senhora não pode ficar aqui, mãe, a senhora tem problema de nervoso. Eu falei, não, se eu tiver de morrer, eu vou morrer aqui dentro. Eu morro, mas morro aqui dentro. Porque se nós estamos aqui, nós estamos porque nós precisamos. Ela promete fazer muito barulho na audiência. Pois não é que Dona Carminha trouxe mesmo os pratos para a audiência e mobilizou a turma toda. Ele não pode ver a formiga! Em pouco tempo, a rua ficou cheia de gente. A ideia é que a gente consiga convencer o poder público municipal. Se não conseguirmos convencer, nós buscaremos meios legais para suprir esse convencimento. Já fizemos, inclusive, essa conversa no Tribunal de Justiça, né? Temos uma agenda marcada com o novo presidente do Tribunal de Justiça, isso para que a gente possa permitir aí, através de um diálogo franco com ele, a continuidade do debate no GAORP e também para que a gente possa encontrar uma solução jurídica no sentido de que haja o suprimento da ausência, né, do poder público municipal em resolver essa questão para poder solucionar o problema das famílias da Vila Soma. São 10 mil pessoas, 700 crianças que moram lá naquele espaço e o poder público tem que encontrar uma solução. Se não houver a possibilidade do diálogo, que tem sido muito difícil com a Prefeitura de Sumaré, a gente vai buscar outros caminhos, porque não é possível que a arbitrariedade seja consolidada no Estado Democrático de Direito. Nós não vamos permitir que isso aconteça. Eu visitei a Vila Soma no final do ano passado, acho que por volta de setembro, outubro, não me lembro exatamente, mas eu estive lá, conversei com as famílias, são trabalhadores, gente simples, mas gente honesta, gente que tem disposição de ter aquilo que é direito humano, que está consagrado na Constituição Federal, que é o direito à habitação, é direito à moradia digna. Então nós não podemos permitir que a supressão desses direitos, na medida em que a Minha Casa Minha Vida, o projeto Minha Casa Minha Vida, tem sido discutido com a Prefeitura no sentido de que seja implementado aqui na cidade, mas nós precisamos da iniciativa do Poder Público Municipal. Então, se o Poder Público Municipal não tomar essa iniciativa, nós vamos tentar encontrar uma outra saída que não seja através da Prefeitura. Obviamente que uma situação como as famílias estão morando hoje é uma situação bastante debilitada para o dia a dia. Ao mesmo tempo, as famílias estão lá pelas condições objetivas, elas não estão lá porque elas não têm para onde ir. E elas estão lá com todas as dificuldades, muito contentes e reivindicando essa luta para que se avance. Então, a deputada estava dizendo agora, não tem cabimento, famílias como seres humanos não terem direito a coleta de lixo por dentro da ocupação, não tem acesso ao transporte, a briga que foi para garantir as matrículas das crianças nas escolas, o preconceito que sofrem para serem atendidos nos postos de saúde. Então são cidadãos que a gente tem que compreender que eles têm o direito, dentre eles, o direito à moradia. E isso só reforça a importância do direito à moradia para que a gente brinca, para tocar a vida, para conseguir um emprego, você precisa ter um lar, você precisa saber onde você vai dormir, você precisa ter o mínimo dessa tranquilidade. E é isso que a gente está reivindicando. As possibilidades jurídicas são enormes, são várias, inúmeras. A questão é o termo é sempre às vezes chulo, mas representa isso. Precisa de uma vontade política com base jurídica. Nós não estamos reivindicando nada que não esteja na lei e as famílias não reivindicam nada que seja de graça. Elas se dispõem a fazer os pagamentos conforme se comprova na própria política pública. Tem comércio, tem igreja, as pessoas têm vínculos sociais. A pergunta é por que não pode ficar? Sem espaço no plenário, a população da Vila Soma tomou conta da rua e acompanhou o debate vibrando a cada manifestação. Lá dentro, Tico Santa Cruz, vocalista da banda Detonautas, veio turbinar o movimento e cobrou da classe artística mais engajamento para as causas sociais. De modo geral, eu acho que essa atitude de sair um pouco da bolha, né, sair dessa zona de conforto e aprender e observar e ouvir as pessoas e também, de alguma maneira, colaborar, é uma forma de você fazer o seu papel como cidadão, como indivíduo e como ser humano. Existe uma intenção
de tentar desqualificar o campo político de modo geral, a figura dos políticos, para criar um desinteresse na sociedade de modo geral, e esse desinteresse da sociedade faz com que setores da política se apropriem, né, dos cargos importantes e façam exatamente o que não podemos permitir, que é o uso do cargo político para benefício próprio. Quero agradecer, inclusive, ao Tico Santa Cruz pela disponibilidade de estar vindo aqui. Como eu disse no final da minha fala, o nosso coração, ele fica onde o pé da gente pisa. Ele vai lá daqui a pouco conhecer a Vila Soma. É um compromisso de vida, é um compromisso muito importante que ele está assumindo com a população que mais precisa. E o artista, além dele ser culturalmente importante para a sociedade brasileira, ele também consegue fazer com que muita gente tenha acesso às informações. Ainda mais hoje que a gente tem as mídias sociais aí bombando, então é muito importante a presença do Tico aqui. Eu quero agradecer em nome dos moradores da Vila Soma, em nome dessas 10 mil pessoas que estão nessa situação aqui na cidade de Sumaré, a presença do Tico, e pedir para ele que continue nessa luta com as pessoas menos favorecidas, né? Porque a nossa vida só tem sentido se a gente puder, ao final dela, olhar para trás e falar assim: eu consegui ajudar de alguma forma a sociedade a melhorar. Às vezes as pessoas me perguntam assim: por que você sai lá de Araraquara, né, e foi se envolver com política? Você não precisa disso, você tem uma vida confortável. Para que você está se envolvendo? É aquilo que o Tico acabou de falar. Quando alguém sério não ocupa o espaço, não vai para a defesa dos interesses da sociedade, a gente abre um flanco para que aqueles que estão interessados em fazer da política um espaço de proveito próprio ocupem esses espaços. Então é extremamente importante que a gente possa fomentar a participação de gente séria. Quando eu vejo essa juventude que eu vi aqui das brigadas, quando eu vejo essa meninada falando, eu fico muito, muito animada de que a gente vai ter ainda muita gente boa trabalhando na política, muita gente boa no legislativo, muita gente boa fazendo os enfrentamentos necessários para que a gente tenha gente séria na política, e gente que esteja na política para cuidar dos interesses da sociedade e não dos interesses pessoais.